Nós vamos estudar como determinar os esforços de tração em uma correia no lado esticado e também no lado frouxo. A correia entra na polia motora de uma forma esticada e afrouxa na saída. Isso acontece devido à correia ser flexível e pelo pequeno movimento relativo entre a polia e correia. Usaremos equações que já foram utilizadas em aulas anteriores e calcularemos também a resultante dessas forças. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para falar hoje dos esforços na transmissão por correia. Observe aqui na animação que na parte de cima, inicialmente, temos o esforço de tração, que é maior que a parte de baixo. Quando é invertido o sentido de rotação, temos aí que a parte de baixo tem uma tração maior. Observe que a gente colocou aqui, chamou de lado frouxo e lado mais esticado aí dessa correia, mas ambos os lados, apesar da correia ser uma só, a gente classifica aí os lados, o de cima, o de baixo. Você pode ver mais detalhe desse assunto se conferir a nossa aula de forças em correias. Observe que esse fenômeno é conhecido como creep, onde a correia é flexível, ela entra na polia motora de forma mais esticada. Então, notem que na animação, quando a polia motora está girando aqui no sentido anti-horário, a entrada aqui em cima vai ter uma força maior que embaixo, que é o lado que está bambo. Mas quando é invertido o sentido de rotação, observe que as forças também invertem onde vai ser maior e onde vai ser menor. Isso é causado, como falamos na abertura, devido ao movimento relativo. É um pequeno movimento entre polia e correia, ok? Nós vamos aqui mostrar esse sistema aqui de transmissão formado por duas polias. A polia em verde é uma polia motora e aqui em vermelho a polia movida. Observe que o sentido de rotação é anti-horário, então vamos ter duas forças aqui, F1 e F2. F1 em verde seria a força maior, maior que F2, uma vez que está na entrada aqui da polia motora. Essa polia está acoplada no motor de 7,5 CV, ou seja, 7,5 cavalos de vapor, e uma rotação de entrada de 1.740 RPM. Nós vamos aqui determinar F1 e F2. Essa polia menor, nós vamos considerar 80 milímetros o seu diâmetro, e a polia maior de 192 milímetros, aí destacado em vermelho. Observe que nós usamos a notação de D1 e D2, D1 para polia menor e D2 para polia maior. Alguns autores utilizam D minúsculo para menor e D maiúsculo para maior. Iremos considerar um μ igual a 0,3, que é nosso coeficiente de atrito entre a polia e a correia. E o ângulo alfa é o ângulo de contato, também conhecido como ângulo de abraçamento. Se você tem dúvida desses conceitos, vai lá e confere nossa aula de ângulo de contato para correias. Um detalhe muito importante é saber que esse ângulo ele precisa estar em radiano para ser utilizada a fórmula da determinação de F1 e F2. A gente sabe que π radiano equivale a 180 graus, como o nosso alfa, o ângulo de contato, o ângulo de abraçamento é 152 graus, vai equivaler a um ângulo alfa agora em radiano. Se a gente multiplica meio pelos extremos, vamos ter aí que π vezes 152 dividido por 180 vai dar o nosso ângulo, que é de 2,65 aproximadamente radiano. De posse do ângulo alfa, a gente pode aplicar essa equação que a gente já viu em aulas anteriores. Nós já temos o valor de μ e o valor de alfa. Substituindo nessa equação, ficamos aqui com E, que é a base de Euler, E elevado a 0,3 vezes 2,65. Lembre-se que é aproximadamente 2,7, mas com o auxílio da tua calculadora científica, facilmente você chega aí nessa potência que vai dar 2,21. Ficamos aí que F1 é igual a F2, que multiplica 2,21. Observe que nós temos duas incógnitas a determinar e apenas uma equação. E de onde viria outra equação? Nós já tivemos uma aula também de força tangencial. Então, você pode voltar também e conferir essa aula completa. Quando nós determinamos essa força tangencial, ela é dada pela diferença da maior força menos a menor. No nosso caso, F1 menos F2. Então, confere lá na nossa aula
Aqui nós já vamos fazer a aplicação, uma vez que a força tangencial é dada por duas vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro. Precisamos determinar o momento torsor, que também já vimos numa aula de torque em polias, que é dado por 30 vezes a potência dividido por π vezes a rotação. Temos aqui uma rotação de 1740 RPM e uma potência de 7,5 CV. Muito cuidado que essa potência ela tem que ser passada para o sistema internacional, ok? Nós vamos multiplicar por 735,5, uma vez que 1 CV é igual a essa constante, ok? Fazendo esse produto, temos aqui que a potência é 5.516,2 watts. Com o valor da potência e da rotação, podemos substituir na fórmula do momento torsor ou torque. Você pode fazer tanto torque na polia menor como torque na polia maior. Nós vamos optar por trabalhar com torque na polia menor, então ficamos com 30 vezes a potência, que é a potência de entrada no sistema. Se você escolhe a polia maior, poderia estar utilizando essa mesma potência, uma vez que, para esse caso, a gente está considerando um rendimento de 100%, dividido por π vezes a rotação da polia motora, a polia menor, que é de 1740. Realizando esses cálculos, obtemos 30,27 Nm. Então, temos aí o torque no sistema internacional. Com o valor do momento torsor, agora podemos determinar a nossa força tangencial. Como o momento torsor foi na polia 1, vamos determinar a força tangencial na polia 1, que é dado por duas vezes o torque, dividido pelo diâmetro da polia 1, que está em milímetro. Então, aqui temos 80 milímetros. Um cuidado que a gente nunca pode deixar de ter é que o momento torsor está em newton-metro. Então, a gente precisa multiplicar por 1.000 para encontrar em newton-milímetro. Então, multiplicando 30,27 por 1.000, temos aqui 30.270, que é esse torque em newton milímetro, dividido pelo diâmetro, que é 80. Realizando esses cálculos, temos aí que a força tangencial 1 é igual a 756,8 newtons. Apesar de eu ter colocado o índice 1, a força tangencial ela é única nesse sistema. A força tangencial 1 seria o mesmo valor da força tangencial na polia 2, que nós podemos chamar aqui simplesmente de FT, que é a força tangencial, ok? Então, temos aí que F1 menos F2 é igual a 756,8 newtons, considerando o rendimento desse sistema de 100%. Temos aqui duas equações e nós vamos resolver esse sistema. Eu vou deixar aqui no canto da tela. Vamos utilizar o método da substituição, uma vez que F1 já está isolado aqui em verde. No lugar de F1, vamos colocar F2 vezes 2,21 menos F2, que está aqui nessa equação, igual a 756,8 newtons. Nós podemos resolver agora essa equação, uma vez que tem somente uma incógnita. Subtraindo 2,21 menos 1, ficamos com 1,21 F2 igual a 756,8. Fazendo essa divisão, encontramos uma força 2 de 625,5 newtons. Já para a força 1, basta multiplicar por 2,21. Fazendo essa operação, vamos encontrar uma força 1 que é maior que a força 2, de 1.382,4 newtons. Observe que a força 1 está aqui no lado mais esticado e a força 2 está no lado bambo ou frouxo, como é citado em várias literaturas aí de elementos de máquina. Nós vamos também determinar a força resultante dessas duas componentes. Então, temos aí F1 e F2. Observe que alfa aqui é o nosso ângulo de abraçamento, ok? Como forma 90 graus aqui, com essas forças na tangência, então observe que alfa mais esse ângulo aqui é igual a 180. Então, são ângulos suplementares. Como o nosso alfa é igual a 152 graus, nós podemos calcular a força resultante a partir da lei dos cossenos. Note aqui que, pela regra do paralelogramo, temos F1 e F2 e a força resultante aqui, formando esse ângulo aqui, que seria o suplemento de 152. Ou seja, 180 menos 152, temos aí igual a 28 graus. Então, você pode utilizar a lei dos cossenos, mas um detalhe a considerar é que o cosseno desse ângulo alfa,
é igual ao cosseno de 180 menos alfa, que seria esse ângulo aqui, negativo. Por exemplo, se a gente tem aqui um ângulo de 152, o cosseno vai dar negativo. E esse ângulo aqui, o cosseno é positivo. Na hora de colocar o ângulo na lei dos cossenos, é importante colocar em módulo. O cosseno do ângulo que ia dar negativo, você coloca em módulo para que ele fique positivo. Para não ter que calcular o suplemento do ângulo, a gente pode utilizar o ângulo de contato e pegar o módulo dele. E não se esqueça que a lei dos cossenos, o sinal é negativo. Mas como o ângulo está entre as forças, então a gente coloca aqui um sinal positivo. Então, facilmente a gente pode calcular a resultante dessas forças, uma vez que F1 é 1.382,4, vamos elevar ao quadrado, somado com F2, que é 625,5, então você vai fazer esses quadrados aí e somar, mais duas vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno de 152, que é negativo, e vai ficar positivo. Se você fizer esse produto e as somas que estão aí, você vai encontrar 3.829.234. Só que lembre-se que a força resultante está ao quadrado, que seria aqui, no caso, a resultante das forças. Se a gente tirar essa raiz quadrada, vamos encontrar uma resultante de forças de 1956,8 newtons. Ok? Gostaria que você deixasse nos comentários aquilo que mais chamou tua atenção nessa aula. Aproveita, deixa uma dúvida ou curiosidade sobre o assunto. Eu vou encerrar falando sobre a sabedoria de guardar os mandamentos de Deus, que está descrito em Provérbios 7, do 1 ao 3, que diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Amarre-as ao dedo e escreve na tábua do teu coração. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.